Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. O advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas aqui do Opinião 2.0, Cultura Litoral, vai analisar as notícias com você e nós vamos começar analisando as eleições na OAB em Santos, uma eleição muito disputada, vencida pelo Rafael Meirelles. Em segundo lugar ficou o Marcelo Cruz, em terceiro o Enio Pestana. Mas o impressionante foi uma diferença pequena de votos, 200 votos, impressionante o número de advogados que votaram, mais de 4.500 advogados. E em São Paulo, aí sim, muito destaque, porque pela primeira vez a OAB São Paulo é presidida por uma mulher, Patrícia Vanzolini. Paulo, para mim foi uma grata notícia quando eu soube ontem de madrugada, porque eu achava que eu era pé frio em eleição, né? Porque o cara que eu escolho para votar para prefeito não ganha, o cara que eu escolho para votar para vereador não ganha, mas eu não voto para ganhar na loteria, eu voto pela minha consciência. E eu ganhei com a Patrícia, porque não só votei, como fiz parte do pessoal que a apoiou. E o muito importante na questão da Patrícia não é só o fato dela ser mulher. Para que as pessoas que não são advogados entendam, a OAB é uma instituição que vai além da classe. Não é a única. Eu também reputo que o Conselho Federal de Engenharia e o Conselho Federal de Medicina são extremamente importantes para a sociedade como um todo, para o país como um todo. Tal o grau de abrangência que as suas decisões têm. Por exemplo, o Conselho Federal de Engenharia, ele tem grupos de estudo, de pesquisas, apoia tecnologia, tem uma gestão muito duvidosa, mas desempenha um papel que vai além da classe dos engenheiros. A mesma coisa o Conselho Federal de Medicina, né? Ainda mais agora numa pandemia, a gente viu o quanto a atuação do Conselho Federal de Medicina é importante. Corajosa, tanto do ponto né? de vista político, quanto do ponto de vista profissional. No caso da OAB, nós temos um paradoxo na instituição, né? A OAB é uma defensora árdua da democracia, mas não pratica democracia dentro dela, porque nós não elegemos, ao contrário dos engenheiros e dos médicos, nós não elegemos o presidente do Conselho Federal. Aí a gente tem coisas escrotas como o Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal. Por quê? Porque São Paulo tem 3 conselheiros federais e o Acre tem 3 conselheiros federais. O Acre tem menos advogados do que Santos. Muito menos. Muito menos. Só que tem 3 conselheiros federais e o presidente do Conselho Federal é eleito por estes conselheiros federais. Enquanto a gente não tiver a democracia dentro da OAB, a gente não vai ter orgulho dela. Mas no caso da Patrícia, revelou-se uma outra coisa que na política... Mas uma coisa é a OAB nacional e a outra são as estaduais e municipais, né? Sim, mas veja bem, elas não têm tanta autonomia assim. Mas no Conselho Estadual, na OAB estadual, aconteceu uma coisa muito curiosa e a gente está vivendo o mesmo momento político, Paulo. A chapa da Patrícia Vanzolini tem como vice o Leonardo Sica, que já tinha sido candidato na outra eleição. E os dois iam sair candidatos de oposição separados. O Sica teve a visão de entender que, como ele é muito jovem, e a Patrícia vivia um bom momento, por ser mulher, por ser atuante, por ser uma pessoa absolutamente esclarecida, o Sica negociou e eles saíram juntos. O Sica como vice e ela como presidente. Eu acho que o Sica mostrou inteligência e ficou claro que quando a oposição se une, e seria muito bom que a Dora tivesse vindo junto, mas como a Dora era candidata de um grupo que a gente denomina o grupo do PT, dentro da ordem, eles nunca negociam. A gente sabe como é que o PT vai. Ele morre sozinho, mas ele divide a oposição. Dificilmente ele consegue fazer uma coligação em que ele não seja cabeça de chapa. A gente cansou de assistir isso. Não é o discurso do Lula hoje, intramuros, mas né? do PT enquanto partido discurso em locais fechados. Sim. Do Lula não é esse. Mas né? enquanto partido é. Então, a Dora, infelizmente, não veio. Se tivesse vindo, eu acho que teria agregado. Ela é uma ótima candidata, foi uma ótima candidata,
tem ideias excepcionais, iria agregar muito na campanha, quem sabe ela saindo a conselheira federal, e a oposição estaria unida, né? Mas o importante é que houve vitória. Eu acho que a Patrícia significa algo de novo, porque há anos que dentro da OAB nós temos ou a situação ganhando ou dissidência da situação. Desde o fim da gestão do Aidar, quando o Durso, que era do grupo que estava no controle, se tornou dissidência, para que você tenha uma ideia, naquela eleição haviam 4 candidatos de situação, Paulo, quando houve a primeira eleição do Durso. Houve 3 dissidências. O Durso ganhou a eleição, ficou 3 mandatos, depois veio o Marcos, que era o vice dele, ficou 2 mandatos e não teve a sensibilidade de cumprir o compromisso, sensibilidade e sinceridade, de assumir o compromisso de que o Caio era o candidato dele. O que aconteceu? O Caio virou dissidência, mas é de situação. Então você nota que o mesmo grupo estava no comando da OAB há... 18 anos. 18 anos. 6 mandatos, né? Então, não mais, porque o Aidar já era, a origem deste grupo todo já era do Aidar. Então nós vamos para 21. Do Durso, né? Nós vamos, na verdade, para 24 anos com o mesmo grupo no poder. E a Patrícia representa uma novidade. Então não é só por ser mulher, porque ela rompe com um grupo que estava lá há 24 anos, com variações de pessoas no conselho, mas rompe com esse grupo. E isso é muito importante, porque a OAB precisa ser oxigenada. E São Paulo tem que encabeçar a luta pela eleição direta para presidente do Conselho Federal. E é curioso que o Caio, na campanha dele, há 3 anos atrás, defendia o voto online e defendia a eleição direta do Conselho Federal. Quando ele sai candidato à reeleição, ele não aplica o voto online em São Paulo, porque sabia que poderia perder de lavada, e parou de falar do voto direto para o Conselho Federal. Quer dizer, se mostrou um candidato que mudou no exercício do poder, ou que era demagogo, que estava só falando aquilo para se distanciar do Marcos, que era o outro candidato. Mas o mais importante foi essa prova de que, quando a vaidade é deixada de lado pelo cargo e um candidato a presidente topa ser vice do outro, ou entrar no conselho ou fazer uma coligação, mostrou que a oposição, se unindo, mesmo que parcialmente, consegue derrubar a situação. Foi a única, a Patrícia jamais teria ganho se não houvesse essa junção. Se ela e o Sica tivessem saído separados, o Caio estava reeleito. Então você vê o quanto é importante isso que a gente está vivendo em relação ao ano que vem, na eleição para presidente. Enquanto o centro, essa terceira via, não nascer de uma união, a gente não vai conseguir derrubar esses 2 polos extremos que a gente não quer de volta. Em Santos houve também, eu acho que foi um aviso. Porque se você está 2 mandatos como presidente, um grupo está 2 mandatos na Ordem dos Advogados, ganhar com uma margem tão pequena de um candidato de oposição que sai candidato pela primeira vez, eu acho que tem que acender uma luz vermelha. Não é possível que a arrogância chegue a tal ponto de não se perceber que tem alguma coisa errada. Você não pode pretender, e eu vou explicar por quê. Eu não consigo. Outro dia me perguntaram por que um advogado quer ser presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Deveria ser um cargo inglório. Por quê? Para defender a classe, Paulo, eu tenho que enfrentar juízes, enfrentar promotores, enfrentar delegados. Eu vou ser um advogado que não vai ser procurado por ninguém. Ninguém vai querer contratar um advogado que é obrigado a comprar briga com todo mundo. O que a gente vê é o oposto. O presidente da subseção passa a ter um relacionamento maravilhoso com o Poder Judiciário da sua cidade, maravilhoso com o Ministério Público da sua cidade, maravilhoso com os delegados da sua cidade e com os políticos da sua cidade. E por que isso acontece? Porque a última coisa em que ele pensa é defender prerrogativa de advogado. Faz demagogia, faz discurso vazio, é lógico, o discurso é uma coisa muito bonita de se fazer, mas normalmente não faz, e aí passa a ser um advogado até influente, o escritório dele começa a crescer, porque afinal de contas ele é muito bem relacionado, mas para ele ser bem relacionado ele não consegue cumprir o papel institucional dele, que é brigar. Se ele não é briguento, ele não pode ser presidente, ele vai ser um péssimo presidente.
Aí ele vai fazer o quê? Ele vai convidar juiz para fazer palestra, ele vai convidar promotor para tomar café e tirar foto, e fica fazendo um relacionamento que não tem nada a ver com a defesa prerrogativa do advogado, que é ofendido, que é humilhado, que tem que passar dificuldades no exercício da sua profissão. Quer dizer, é um tipo de coisa que você não consegue entender. Então, acho que agora ficou claro para quem não é advogado, ou para quem é advogado e não participa do mundo da OAB, que eu acho que as pessoas que foram votar, Paulo, têm um retrato muito claro aí, queriam mudança. Por quê? A chapa de situação, ela trabalha muito os novos advogados, que são muito maiores do que os velhos advogados, na qual eu me incluo. Só que eu também já fui jovem advogado. Isso acontece porque você coloca professores, aqueles professores legais, sabe, que não reprovam ninguém, que são amigos dos alunos, que tomam cerveja com eles depois da aula, e você consegue o voto daquele advogado que tem OAB inscrita número 300 mil e pouco, 400 e pouco, e você consegue se garantir. Porque eles também estão esquecendo que este discursinho de apoio ao jovem advogado, ele é puramente eleitoral, é um Bolsa Família dos advogados. Eu espero que o Rafael faça um trabalho e consiga entender que ele não está lá para ser popular. Ele não está lá para ter seguidores no Instagram. Ele está lá para defender os advogados. E se ele tiver que comprar briga com o judiciário, ele vai ter que ser corajoso o suficiente para fazer isso, mesmo que as consequências aconteçam. Para isso, ele se candidatou. Se não for para fazer isso, se é só para fazer festa, baile, palestra de juiz ou palestra de promotor, então você vai ser mais do mesmo. Eu espero que você não seja mais do mesmo. Você é muito jovem, tem uma carreira dentro da política da classe e como advogado, está de parabéns, mas guarde essa mensagem de que você precisa entender que ser presidente de uma subseção de ordem não é o paraíso, muito pelo contrário. Mas foi um alento ver que na estadual, pelo menos, a gente vai ter coisas novas vindo por aí. Agora, você, no plano nacional, na corrida presidencial, você falou da união das oposições na OAB São Paulo e a gente não está vendo isso, a gente está vendo justamente a fragmentação das oposições. E ontem mais um episódio, né? A filiação do general Santos Cruz, que foi ministro nos 6 primeiros meses do governo Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, saiu, passou a ser um crítico. Ele se filiou ao Podemos, com o Sérgio Moro já com trabalho de fonoaudióloga, falando melhor, elogiando muito a postura dele. O próximo filiado ao Podemos vai virar o partido da Lava Jato, né? Porque vai ser o Deltan Dallagnol, promotor, chefe dos promotores da Lava Jato. E a reação do presidente Bolsonaro foi uma reação curiosa, foi uma reação de dor de cotovelo, né? Ele fala assim, o Moro está juntando os ex-ministros, aí porque o Mandetta também anunciou que desiste e apoia o Moro. Isso aí parece coisa de recalque, o presidente Jair Bolsonaro falou. Na verdade, recalque. Você sabe que o Bolsonaro tem aquela coisa, ele fala coisas que a gente fala normalmente quando está tomando cerveja e num churrasco com os amigos, né? Ele esquece que é presidente da República e fala essas bobagens em público. O recalcado é ele. Na verdade, ele tem um recalque permanente, né? O Bolsonaro não gosta da democracia, o Bolsonaro o processo dele no STM, ao contrário do que as pessoas falam, foi porque ele tinha um plano de explodir bombas no governo Sarney. Para quem não lembra, o governo Sarney foi o primeiro após o fim da ditadura militar. E o Bolsonaro ainda vivia naquele tempo. Ele não queria democracia, ele não gosta da democracia, a gente já viu isso claramente. As frases dele, eu sou o presidente, quem manda sou eu. Essa frase é de alguém que não vive na democracia. Quando você às vezes me perguntou, Paulo, se eu tinha medo de golpe, eu não tenho, por um motivo muito simples. Bolsonaro não é respeitado nas Forças Armadas, isso é uma coisa lógica. O fato dele ter dado emprego, dado carguinho e salário maior para meia dúzia de generais que iam colocar o pijama, não significa que ele é querido nas Forças Armadas. Ele pode até ser querido pelo discurso boçal dele pela base das polícias militares, pela base do Exército, mas isso não significa apoio das Forças Armadas como instituição. O Congresso Nacional
jamais permitiria qualquer arremedo de controle na imprensa, cassação da concessão da Globo, coisas assim. Mas é preciso entender por quê. O nosso Congresso jamais vai querer perder o poder. Uma presidência muito forte, um presidencialismo muito forte, implica numa redução do poder legislativo. Ora, o poder legislativo, que é formado por pulhas, ele tem esse poder de chantagem a seu favor, justamente porque ele tem muito poder e mantém o presidente da República refém, Paulo. Se ele perde esse poder e fortalece o presidente da República, ele vai estar abrindo mão das suas vantagens. Infelizmente, a nossa democracia não tem nenhuma ameaça justamente por causa disso, o que é uma coisa ruim. Mas, no final das contas, as consequências são boas. Porque impede esse mentecapto de ter mais poder e continuar fazendo as bobagens que ele falou. As pessoas vão ver que tudo aquilo que eu venho falando aqui há 1 ano e meio, de que ele está destruindo a economia brasileira, ele está conseguindo destruir o agronegócio, que foi o que sobrou, porque a indústria brasileira já foi destroçada, e ele vai conseguir isso a curto prazo. Eu não acredito na recuperação da economia, Paulo. Ele pode fazer Auxílio Brasil, o que ele quiser. Ele está destruindo o agronegócio. E não adianta dizer que é uma conspiração mundial contra nós. Não existe conspiração mundial contra nós. Ele está dando motivo para isso. Nesse xadrez da sucessão, eu acho que é positivo o fato do pessoal da Lava Jato estar indo para um partido só e do Mandetta ter dito que abre mão da candidatura, só esqueceu de conversar com o DEM, mas já é um bom sinal. Mas tem um cara que me chama a atenção, eu já falei aqui que eu defendo o posicionamento político dele, que é o Mourão, o vice-presidente da República, permanentemente rechaçado e rejeitado pelo Bolsonaro, porque não diz amém para ele em relação a tudo. Por que eu insisto no Mourão? Porque muito mais do que o Sérgio Moro, o Mourão agrada a direita, Mourão agrada a caserna, Mourão agrada a indústria, Mourão agrada o agronegócio, agrada os nacionalistas e agrada o centro. É um cara equilibrado, não é um militar que tenha roubos. Pouca gente sabe, mas a postura dele naquela crise, no início do governo Bolsonaro, com a Venezuela, na fronteira, ele pessoalmente resolveu o problema, já que o presidente era absolutamente incapaz de resolver qualquer problema, né? O Bolsonaro cria problemas, ele não resolve. Foi o Mourão que resolveu sozinho aquela crise, no telefone. É um homem equilibrado, é esse tipo de homem que eu acho que talvez fosse a resposta à possibilidade do centro sair fortalecido numa terceira via. Infelizmente, ele tem se mantido em silêncio, talvez até como estratégia. Ele não é do partido do Bolsonaro e ele não brigou com o partido dele, e de repente ele pode ser uma opção. Eu acredito que o Mourão, e o Mourão já fez elogios públicos ao Moro, eu acho que o Mourão é uma opção. E quem sabe Mourão-Moro possa ser esta opção do centro. Você vai ter os caras que vão querer insistir em serem candidatos por causa dessa vaidade exacerbada, como a gente tem o Dória, como a gente tem candidatos que não abrem mão, e até mesmo o Ciro Gomes. Mas se houver uma consciência de que uma grande união de centro, como aconteceu na OAB São Paulo, representa a possibilidade de uma opção que vai disputar pau a pau com o Bolsonaro a possibilidade de ir para um segundo turno com Lula. E aí eu tenho certeza, uma opção de centro ganha do Lula inequivocamente. Tem até sonoridade, né, de nome de dupla sertanejo, Momô, Moro Mourão. Depois do intervalo a gente fala sobre uma notícia nacional, mas que é muito importante para a nossa região, principalmente por causa do Porto de Santos. O Senado aprovou a BR-Mar, um pacote, uma lei de estímulo à navegação de cabotagem. O que o Mohamed vai falar, com certeza demorou, né? Depois do intervalo.
Voltando com a opinião 2.0 desta sexta-feira, o comentarista Roberto Mohamed analisa as notícias com você e a notícia que ele vai analisar agora é muito importante para a nossa região. O Senado, depois de passar na Câmara, o projeto da BR-Mar, que cria investimentos, que estimula a navegação de cabotagem, que é um método, é um meio de transporte, um modal de transporte, como se diz, muito mais barato do que os outros. Cria, inclusive, uma empresa. Foi aprovado no Senado com mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara, então volta para a Câmara. Mas a perspectiva é de que seja sancionado ainda nesse ano de 2021. Paulo, esse projeto, na verdade, é a coisa mais medíocre e ridícula que eu já vi na minha vida. O marco regulatório da navegação de cabotagem existe desde o governo Lula, no segundo mandato do governo Lula. Então, é mais do mesmo. O que eles fizeram? Criaram mais uma estatal. E uma estatal que dá muito dinheiro. Porque deputado e senador querem o quê? Roubar, onde eles puderem roubar. E na BR-Mar, eles vão roubar à vontade. A BR-Mar está vindo para substituir uma autarquia que foi extinta no governo Collor, que era a Sunamã, que recebia o AFRMM, adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Acontece que o problema do marco regulatório do Lula, feito no segundo mandato dele, não foi além. O Lula, na verdade, tentou, através do BNDES, fazer isso, mas não houve uma atuação forte do governo nesse ponto. A navegação de cabotagem só consegue ir para frente se você tiver armadores nacionais. Você não tem armadores nacionais. E você tiver indústria naval, e o Brasil já teve. Muita gente acha que o Brasil não é capaz de construir navios. O Brasil é capaz, inclusive, de construir navios de guerra, se quiser, porque tem o arsenal da Marinha, que não é um arsenal, é um estaleiro, que consegue fazer. Né? Nós temos fragatas que até a década de 80, 90, eram fragatas de primeiro mundo. É que elas ficaram velhas, não houve investimento. E em qualquer lugar do mundo, o investimento militar fomenta o investimento civil, Paulo. Os Estados Unidos cresceram com isso. Mas, infelizmente, a Boeing não vive da venda de 737, ela vive da venda do Hornet, ela vive da venda de caças. E aí ela usa essas tecnologias para melhorar seus aviões e consegue dominar o mercado. A indústria bélica é que provoca o desenvolvimento da indústria civil. É um absurdo agora, por exemplo, a FAB diminuir a compra do KC-390, que é o cargueiro da Embraer, porque com a possibilidade da Embraer ter, inclusive, o modelo civil dele, nós teríamos uma indústria aeronáutica muito mais forte. Então, às vezes, o investimento militar fomenta o desenvolvimento da indústria civil. E é justamente aí que faltou a mão do governo Lula, no sentido de queriam roubar tanto, como aconteceu na construção dos petroleiros e das plataformas de petróleo, que não levaram isso à frente de uma maneira correta. Aí vem o Congresso agora e cria uma agência para regular. Sabe o que essa agência vai fazer? Se alguém tiver a vontade de montar um estaleiro no Brasil ou uma companhia de navegação, eles vão querer propina, senão ele não consegue fazer. Paulo, infelizmente, estatal no Brasil é sinônimo de burocracia e propina para alimentar, no final, a vida dos deputados e senadores que a criaram. Esse projeto é nojento, esse projeto é asqueroso, porque não era isso que a navegação de cabotagem precisava. Ela precisa, sim, de uma política efetiva para incentivar a construção naval, porque o navio de cabotagem ele tem que ser um navio menor. Você não vai fazer um supercargueiro, Paulo, para ir de Santos ao Maranhão. Ou ao Rio de Janeiro. Não tem razão para isso. Você tem que fazer navios menores, ou até comprar navios menores, porque eles estão hoje sendo vendidos a um bom preço. Porque na Europa, por exemplo, a cabotagem é feita em embarcações pequenas, navios pequenos, que não fazem mais rotas internacionais. Só que a própria Europa tem navios desses para vender, porque ela também tem uma malha ferroviária eficiente que substitui até esse transporte. Então, o Brasil precisaria ter uma indústria naval
e é absolutamente capaz de ter, e incentivar a criação de armadores nacionais. Criando armadores nacionais, porque nenhum armador estrangeiro vai querer fazer cabotagem aqui. Os chineses querem, porque os chineses querem tudo, né? Os chineses adoram infraestrutura em qualquer país, porque faz parte do expansionismo chinês. Mas se nós queremos a navegação de cabotagem como ela deve ser, ou seja, praticada por armadores nacionais, e todos quebraram praticamente, você tem que incentivar a construção de navios menores no Brasil. A gente não precisa comprar, embora seja até uma opção os primeiros navios serem comprados para isso, e incentivar a criação de armadores nacionais, que vão ter a certeza que daqui a 5 anos eles não vão estar com seus navios parados. Agora, em relação à criação de uma empresa para investimentos em navegação, não seria mais simples criar uma linha de crédito dentro de um dos bancos oficiais? Claro, bastaria que o BNDES criasse uma diretoria voltada para incentivar armadores nacionais e estaleiros nacionais. É o que eu falo, não precisa criar cargo, não precisa criar estatal. Quem quer criar estatal quer roubar. E é isso que Senado e Câmara fazem o tempo todo. Está tendo muito pouco cargo à disposição para colocarem ladrões e eles precisam roubar. E é isso que eles vão fazer. Qualquer defesa dessa BR-Mar é a defesa de quem apoia a roubalheira. Não vai ter outra coisa. A BR-Mar vai ser fonte de roubalheira e vai impedir o aparecimento de armadores nacionais, a não ser que eles sejam calhordas, corruptores, porque ela vai ser uma agente para receber propina de quem quer montar estaleiro e quer montar armador nacional. Podem ter certeza disso. O que vem do Congresso, normalmente, quando cria uma estatal, é justamente a roubalheira, porque são quase 600 ladrões, bandidos que nós temos no Congresso Nacional. Mohamed, a gente sente que o poder de compra do trabalhador diminuiu muito ao longo de 2021. E a tendência primeira, a tendência natural, é acreditar esse fenômeno à inflação. Realmente a inflação corrói o salário, sobre isso não há nenhuma dúvida. Só que tem um outro fator corroendo a renda do trabalhador. Nesse ano de 2021, de janeiro a outubro, mais de metade dos acordos de reajustes salariais foram, 51,6%, foram abaixo do INPC, que é o índice de inflação. No mês de outubro, de cada 10 acordos, 7 tiveram um índice abaixo do INPC. E tem uma outra coisa. Eu já disse aqui várias vezes que eu não consigo entender essa história que se fala tanto de salários diferentes de mulheres e homens. E não consigo entender porque, por exemplo, eu não tenho no meu escritório esse tipo de distinção. Advogados e advogadas ganham a mesma coisa. A minha gerente é mulher, se fosse homem ganharia a mesma coisa. Eu não consigo entender essa diferença, e para mim ela não existe. Mas o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, Paulo, é que as empresas estão demitindo em massa para recontratar, só que recontratar com salário menor. O que elas fazem para fugir da legislação? Elas mudam a denominação do cargo. Então, empresas que têm plano de cargos e salários mudam a denominação do cargo, com a mesma função. Ou criam um plano de carreira e aí demitem quem está no topo do plano de carreira e recontratam no piso, na primeira referência do plano de carreira. Com isso, elas derrubam a média salarial, porque é isso que aconteceu. A pesquisa que foi feita apontou que a massa salarial diminuiu. Quando a massa salarial diminui, mesmo você gerando emprego, significa que a média salarial caiu. Essa média salarial cai porque antes eu poderia contratar um gerente por 5 mil e eu mudando a denominação do cargo ou criando um plano de carreira em que eu tenha, por exemplo, gerente 1, 2 e 3, eu mando o que está como gerente 3 embora e coloco alguém como gerente 1. Eu não estou cometendo ilegalidade. Só que quando eu faço isso, eu diminuo a minha folha salarial e consigo alcançar o meu objetivo, que é reduzir a média salarial. Isso acontece, vamos parar de começar a achar que só no Brasil as coisas acontecem assim. Isso acontece no mundo todo, Paulo. Quando? Quando o desemprego é alto. Quando o desemprego é alto, eu consigo contratar gente no mercado muito mais qualificada
pagando menos. Então, o desemprego provoca a consequente redução salarial. Então, essas vagas novas que são criadas no mercado, eu entendo que são criadas justamente usando esta lógica. Eu tenho excesso de oferta de mão de obra e de mão de obra qualificada, portanto, eu consigo contratar pagando menos e mando embora quem custa muito para mim. É isso que está acontecendo. A lógica do empresário é ter lucro. Você não pode também ficar exigindo que o empresário só pense no social, não é papel dele. Até porque as pessoas não fazem ideia do que é a carga tributária que todo mundo aguenta nesse país. E o que é pior, se eu pagasse o que eu pago de imposto, sabendo que isso reverte em algo positivo, eu não me incomodaria. Eu ia xingar do mesmo jeito, mas não ia me importar tanto. O problema é eu saber que quando eu pago um imposto, eu estou proporcionando boa vida para vagabundo e ladrão. É isso que incomoda qualquer um. Quando ele olha essa máquina do Estado, como eu já disse aqui, uma justiça eleitoral que não serve para nada, uma justiça militar que não serve para nada, e um monte de vagabundo comendo do bom e do melhor, né, fazendo licitação para comprar camarão, sem resolver absolutamente nada em prol do país. Isso é revoltante. Então, o nosso problema, Paulo, não é a maldade do empresariado. É que, para sobreviver, ele não consegue pagar menos imposto. Então, ele tem que mandar a gente embora, contratar por menos para economizar em pessoal. É isso que acontece. E é esse medo do desemprego, essa pressão do desemprego, que explica também esses reajustes abaixo do INPC. Sim, né? Nenhuma categoria agora vai para a greve. Tem medo de enfrentar e ser demitido e perder o lugar para outro profissional de custo menor, de salário menor. Vamos deixar registrada a morte do jornalista esportivo Silvio Ruiz, que era conhecido como O Verdadeiro. Ele morreu aos 83 anos e o Silvio Ruiz sempre dedicou a vida profissional dele à cobertura do Santos Futebol Clube, tanto em televisão como em rádio. Está aí uma homenagem que ele recebeu ao lado da esposa, o Silvio Ruiz. Morreu num dia até bom para o Santos, né? Porque o Santos, a vitória de ontem, praticamente afastou o risco de rebaixamento, que seria o primeiro na história, né? Mas eu acho que o Silvio Ruiz tem mais uma coisa. O Silvio Ruiz fez parte daquela bancada original do programa Esporte por Esporte. Na TV Santa Cecília, antes na TV Litoral, né? E eu lamento porque era um programa que era sui generis, era um programa autêntico, desde o seu apresentador, Armando Gomes. O Silvio fazia parte daquela bancada original, junto com outras pessoas, Aníbal Gomes, Pinheiro Neto. Infelizmente, aquela bancada hoje está no céu. Exatamente. A gente deixa uma homenagem registrada ao Silvio Ruiz, o verdadeiro. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo e o intervalo é rápido. Voltando com a Opinião 2.0, depois desse intervalo, e fazendo uma retificação. A bancada não está toda no céu. Aníbal Gomes continua vivo, né? É uma bancada realmente que marcou o jornalismo esportivo daqui da Baixada Santista. Saiu o levantamento, o mapa da violência no Brasil, hoje, e São Paulo é a capital que tem, proporcionalmente, por cada 100 mil habitantes, o maior número de roubos no Brasil. Não é uma posição muito confortável. Rio de Janeiro vem logo atrás, Belo Horizonte já bem abaixo é a terceira e Fortaleza é a quarta capital com maior número de roubos. Uma propaganda negativa para a Polícia Militar paulista, embora errada, né? Porque a Polícia Militar ela atua preventivamente e não tem como prevenir esse tipo de ocorrência, né? Eu acho que a questão aí não é a Polícia Militar, em Não nenhum desses mesmo. estados, é a Polícia Civil e o Judiciário. É uma propaganda negativa errada. Eu né? acho que os principais problemas são a elaboração dos inquéritos, a atuação do Ministério Público, que não sabe investigar, como regra geral, e o Judiciário, que é leniente.
É simplesmente isso. Não tem nada... Porque quando você tem a certeza da punição, Paulo, você reduz a ação criminosa. Não adianta você colocar um monte de policiais na rua, você vai enxugar gelo. Então não vamos colocar a culpa na PM. A primeira ação é essa. Não, a culpa é do Poder Judiciário, São Paulo principalmente. É do Poder Judiciário, do Ministério Público que não sabem investigar. E a culpa nem é da Polícia Civil, é que o Ministério Público tem que parar de tomar lanche com o juiz e começar a tomar lanche com o delegado. Começar a ir na delegacia, acompanhar os inquéritos, dizer o que ele quer. Quando o promotor começar a achar, de parar de achar que é Deus também, junto com os juízes, de ficar preocupado com prerrogativa, porque para mim ele é parte. Eles acham que não, mas ele é parte. Os promotores aprenderem a investigar e dizerem o que eles realmente querem que a polícia faça, aí você faz funcionar. Enquanto o promotor preferir tomar café com o juiz, realmente isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. E o mapa da violência é reflexo da atuação desses dois órgãos, a leniência do Judiciário e a incompetência do Ministério Público. Agora, Mohamed, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fotografado no delito, teve o processo anulado, rachadinha de R$500 mil. A ex-mulher falou que o dinheiro chegava em malote na casa dele, né? Falou para a revista Veja, há um tempo atrás. Foi aquela história de que o foro não era o adequado, então voltou ao marco zero o processo dele. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles oficiaram ao Supremo, especificamente a ministra Rosa Weber, pedindo a revogação de uma parte da decisão dela, a parte que suspende a execução das emendas do relator, ou seja, o que já começou, não, vai prejudicar a política pública, já começou, a obra vai parar. A única definição que tem para isso esse caso ficou conhecido como orçamento secreto, porque embora alguns defensores disso dizem, não, mas sai lá na transparência, sai no site, mas não sai o nome do deputado. Para você não identificar que tem família dele recebendo, empresa Exatamente. dele recebendo, esse tipo de coisa. Fica secreto o nome do deputado. Esse pedido do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, ele mostra o seguinte, não tem mais limite para cara de pau para disfarçatez no Brasil. São dois canalhas. Como são pode? Dois canalhas. O Rodrigo Pacheco tem cara de bonzinho, mas são dois canalhas. Mineiro. Não tem mais o que discutir. Não tem o que discutir. O Lira é bandido. E o Rodrigo Pacheco é um cara de pau. Mas eu tenho nojo do Congresso Nacional. Eu tenho nojo do Congresso Nacional. Não respeito o deputado, não respeito o senador. É só o que eles provocam nas pessoas, nojo. E se todo mundo tivesse nojo, no tempo do falecido Opinião, eu vivia falando isso, né? O dia que começarem a receber deputado e senador com tomate, ao invés de ficar fazendo rapapé, talvez eles aprendam o quanto eles fazem mal para o país. Não sou a favor de fechar o Congresso. Ao contrário dos boçais que seguem o Boçal Mor, eu não falo de fechar o Congresso. Mas a gente tem que começar a mudar pelo voto. E a gente vai ter a chance o ano que vem. É dentro da democracia que se moderniza a democracia. Agora, esses caras são eternizados. Por exemplo, é uma prova de que o judiciário é leniente. Essa questão da competência no Brasil, do fórum adequado para julgar, o Supremo resolvia isso com 3 súmulas vinculantes. Então a culpa é do Supremo. A verdade é essa. O Supremo resolveria o problema do fórum, porque isso é matéria constitucional. A competência dos tribunais é determinada pela Constituição, não é pela lei. Se o Supremo fizesse 3 súmulas vinculantes, acabava o problema. Então ele tem a faca e o queijo na mão. O Congresso não vai fazer, porque eles se beneficiam disso para serem inocentados. Mas o Supremo, que tanto faz, se mete a legislar, bastavam 3 súmulas vinculantes. A partir do momento que elas forem editadas, ninguém mais erra o fórum que deve julgar quem é quem. Se era deputado, mas virou senador, se vai para o STJ, vai para o STF, ou fica no Tribunal de Justiça, acabava com o negócio. Acabava com essa palhaçada. Não pode ter fórum privilegiado para vereador, não pode ter fórum privilegiado para deputado estadual. Paulo, deputado estadual não serve para nada.
serve para nada. Por que fórum privilegiado tem que ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça? Prefeito, por que prefeito tem que ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça? Esse fórum especial tem que acabar. Prefeito tem que sentar lá na frente do juiz. Que autoridade é essa? Ah, ele não pode, ele tem que ser julgado pelos 25 velhinhos lá do órgão especial. Não, tem que sentar a bundinha dele lá, no fórum, e fazer depoimento, e andar na linha. Tem que acabar isso. O Rio de Janeiro tem lei para dar um fórum privilegiado para vereador. Por sinal que o Supremo se reúne na semana que vem para analisar isso. Qual foro é o do Flávio Bolsonaro, mas vai criar jurisprudência, né? Não, jurisprudência não. O problema é que tem que ser súmula vinculante, porque a súmula vinculante, ela tem força legal. Ela obriga aquele cumprimento. Então, você mataria a questão. O STJ não vai poder julgar contra uma súmula vinculante. Aí acabava com a sacanagem praticada no STJ. Mas, infelizmente, todo mundo leva as coisas na brincadeira. É onde eu falo, o Supremo perde a chance de prestar um grande serviço ao país e só presta de serviço. Agora, Mohamed, essa quarta semana de novembro, ela vem ganhando força no Brasil de hábitos que são dos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças e a Black Friday. A Black Friday, hoje, né, ela é uma instituição, uma iniciativa muito apropriada, porque ela acontece um mês antes do Natal e ela dá oportunidade para que os fabricantes, os lojistas, os revendedores, eles desovem o estoque já dos modelos já ultrapassados que vão ser substituídos nos lançamentos de Natal, né? Sim, é o que a Black Friday ela tem esse papel nos Estados Unidos, né? Que no Brasil... Tem ganhando esse contorno no Brasil. Mas no Brasil ainda existe a Black Fraud, né? Porque as empresas aumentam o preço um mês antes para depois dizer que estão fazendo Black Friday. Então, essa piada da Black Friday que é o grande problema, né? E eu vou fazer aqui um alerta às pessoas, muito cuidado com essas promoções de Black Friday que vêm pelo Apple SMS ou invadem o seu WhatsApp. Não fique clicando em links que você achar esquisitos. Não faça isso. E outra, vou dizer mais. Quando você receber ofertas no Instagram, mas abra o site pelo navegador depois, para você ver o que é. E de preferência num computador onde você tem antivírus. Não fique comprando tudo pelo celular. Se você tem um celular da Apple, aí tudo bem, porque eles têm um sistema mais seguro que o Android. Mas, mesmo assim, evite fazer compras pelo celular, compre pelo notebook, pelo desktop, pelo computador de mesa, mas evite fazer compra por celular, indo nesses atalhos que aparecem. O Instagram não fiscaliza nada. Fez pago no Instagram, você vai fazer anúncio. E pode ser um cara que quer, na verdade, se apropriar dos seus dados ou clonar seu cartão de crédito. Então, tome muito cuidado, não compre de lojas desconhecidas e sempre desconfie de ofertas maravilhosas. Ninguém vende televisão por R$50. Ninguém. Não existe, é impossível vender uma televisão por R$50. Se um tênis custa 800, não tem Black Friday no mundo que faça aquele tênis ser vendido por 80. Então não entre nessa loucura de achar que é um ótimo negócio. Você está correndo o risco de ter a sua vida destruída por gente que que vive de aplicar fraudes e golpes pelos celulares, pela internet. Mohamed, rapidamente, que a gente está no final do nosso tempo, a quinta-feira foi marcada por duas condenações que têm em comum a queda, aquela história de quanto mais alto, maior o tombo, né? De duas figuras emblemáticas nacionais que se degradaram no decorrer da carreira. O João de Deus, que tinha realmente um poder de cura extraordinário, renome mundial, e que ontem recebeu a 4ª condenação por abusos sexuais, crimes sexuais, e o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que foi responsável pela impulsão maravilhosa do vôlei nacional, né? Quem viveu década de 60, 70, jamais imaginaria o Brasil protagonista nos grandes torneios internacionais de vôlei, nas Olimpíadas. Isso foi impulsionado pelo Carlos Arthur Nussmann, que foi ele mesmo impulsionado à presidência do Comitê Olímpico
e lá se meteu em tudo quanto é tipo de maracutaia, inclusive compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede das Olimpíadas de 2016, Jogos Olímpicos. Carlos Arthur Nussmann, condenado a 30 anos de prisão. Você vê, isso na verdade só deixa claro o que é o poder. O poder é terrível. A mente humana, ela cria armadilhas para você mesmo. E não é à toa que no filme O Advogado do Diabo, a cena final em que o Al Pacino olha para o Keanu Reeves e fala, quando ele desce a escada e ele diz, a vaidade é o meu pecado favorito, eu acho aquela frase sensacional, Vanity, my favorite sin. A vaidade fica tão exacerbada com o poder, e poder está ligado à vaidade. Não é à toa que a cidade que tem as maiores agências de prostitutas está em Brasília. Não está em São Paulo, onde está o dinheiro. Está em Brasília, onde está o poder. E a gente vê o que acontece. Essas duas pessoas morreram afogadas na sua própria vaidade. O João de Deus foi incapaz de controlar seus impulsos, justamente porque se sentiu acima de tudo, a começar pelo nome, que ele escolheu para ele mesmo. É muita arrogância, né, se chamar João de Deus. E eu comparo muito ele com Chico Xavier, que foi um exemplo oposto de humildade. Ele, na verdade, até o dom eu questiono, porque, na verdade, não passa de um canalha, cafajeste, ladrão, bandido, criminoso, e não tenho nenhum tipo de consideração por ele. Mas o Nussmann para mim foi uma decepção enorme, porque eu, como você, reputava nele uma pessoa que brigou pelo esporte brasileiro. E o Nussmann mostrou o que o poder faz. Né? Exato, mas a gente mostra, isso mostra o que o poder faz. Enquanto o Nussmann estava na Confederação Brasileira de Vôlei, ele foi um dirigente dos sonhos, que todo mundo gostaria de um Nussmann na CBF. Só que aí veio o poder do Comitê Olímpico, que é gigantesco, ele gere somas assim monstruosas. E aí a gente viu que a vaidade, novamente, jogou na lama um homem que fazia um bom trabalho. Infelizmente, se a gente não tiver controles, é por isso, Paulo, que eu vivo falando, as pessoas ficam falando, você fala do TSE, de extinguir, do STM. Eu sou a favor da criação de um outro poder no Brasil, o fiscalizador. Fortalecer o TCU, tornando independente, não ter mais político safado aposentado no TCU, e a criação de juízes auditores. Extinguindo a Justiça Eleitoral e o STM e a Justiça Militar, você tem estrutura para isso. Extingue os tribunais de contas dos estados, que não servem para nada, os tribunais de contas de município, que é um absurdo existirem, faz um concurso para juízes auditores do Tribunal de Contas e bota a fiscalização em massa. 400 juízes já dariam conta de fiscalizar o país inteiro. A gente precisa da certeza da punição, da fiscalização no Brasil. O Brasil não tem estrutura de fiscalização. Enquanto não tiver, a gente não chega em lugar nenhum e a vaidade vai continuar fazendo vítimas no poder. Para terminar uma história bonita, com final feliz, um cachorro que ficou em frente à UPA da rodoviária em Guarujá, um mês depois da morte do tutor dentro da UPA, ele foi recolhido pelo canil. O pessoal do canil deu a ele o nome Haskell, o mesmo nome daquele Akita, do filme Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere. A publicidade em torno do caso fez com que a família que era dona do cachorro, antes dele ter fugido e ter adotado esse novo tutor, visse e fosse resgatar o cachorro. Então a história tem um final feliz. O nome verdadeiro do cachorro é Max. Ele foi encontrado pela família original. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho 3, né? E o amor que o cachorro dedica a você é uma coisa incrível. Você vê que o amor que ele dedicou ao tutor dele, que não eram os donos originais. Ele foi abandonado e ele deu valor. O amor que ele desenvolveu por quem cuidou dele. E é uma história muito semelhante àquele filme. Engraçado que eu posso assistir 20 vezes, é um dos poucos filmes que me emociona a ponto dos olhos ficarem marejados, porque eu vejo o amor que eu tenho pelos meus e que eles têm por mim.
É um negócio de outro mundo. Por isso que eu não entendo quem abandona cachorro, eu não entendo quem maltrata cachorro. Quando a gente vê que um carrinheiro divide o pouco de comida que tem com o seu cachorro e o amor que eles têm pelos donos, né? E aí pessoas que moram bem, vivem bem, acham que isso é um brinquedo. Porque na verdade são pessoas que acham que tudo é brinquedo para eles. Pessoas, empregados, prestadores de serviço. Normalmente uma pessoa que abandona um cachorro é um cafajeste que não trata bem ninguém. Com essa história, com o final feliz do cachorro Max e da família originalmente dona dele, a gente termina a opinião de hoje, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o pessoal da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e um ótimo final de semana para você que você merece.